Boa tarde, companheiros e companheiros. Hoje vai ser um vídeo muito especial. Vocês estão me vendo aqui sem camisa. Eu pedi sinceras autorizações ao pudor para estar aqui desta forma. Vocês estão vendo só da parte do meu peito para cima e não nenhuma finalidade de exibir esse físico que não me ajuda muito. Esse capital estético não realmente é de relevância. Então, mas por que eu estou assim? Vocês estão se lembrando que no último vídeo eu usei essa camisa, certo? Para não ser afrontoso aos espectadores. Eu usei exatamente essa camisa, que está muito bem lavadinha e muito cheirosinha. Pois bem, eu não sei como alguém percebe ou procura no Google o meu e-mail. Bem, eu vou dizer, mas antes vou cantar uma musiquinha aqui, uma introdução, sabe? E você é do saudoso, a interpretação do saudoso Bezerra da Silva. A música é assim: sai de mim, encosto, sai de mim, encosto. Bem, e outra também que me lembrei, né? Do ainda em pleno vigor, né? Zeca Pagodinho, né? Lá da Baixada Fluminense, que diz o seguinte: eu vou botar seu nome na macumba, vou contratar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Pois bem, aí terminou. Foi só uma alusão ao que eu realmente vou relatar a vocês. Vocês acreditam que tem gente que não se contenta em assistir o vídeo? Tudo bem que faça até um comentário, mas um comentário que depõe, poderia até depor contra, mas um comentário que sinceramente não tem nenhum vínculo, não é, com a verdade, ou nenhum vínculo que possa se dizer assim, é um vínculo instrutivo, é um vínculo que se merece dar crédito. Pois bem, ontem eu recebi um e-mail. Bem, logo depois eu fiz aquele vídeo, não é? Eu queria pedir anteontem, e ontem fui ver. E essa cidadã, imagina, essa Elementa, não é? Chamo de Elementa, acredito de apelido Scheinbaum. Vocês estão identificando que é um sobrenome judeu. Eu não tenho, vou dizer a vocês, não tenho nada contra o povo, contra a comunidade hebraica. Com toda a sinceridade, tampouco tenho grande simpatia. Vou ser sincero. Pelo que eu passei aqui, já no começo dos anos 80, eu passei aqui nos Estados Unidos, quando vim para cá, quando cheguei aqui, não é? As humilhações e os maltratos que eu sofri era para que eu tivesse uma opinião bastante superior ao Hitler. Mas eu não tenho. Inclusive tive alguns conhecidos muito chegados, judeus, e um muito próximo de mim, um judeu de Israel, da cidade de Haifa. Vocês veem que eu conheço, da cidade de Haifa, de nome, deixa eu ver se eu me lembro, Shimshon Mizrahi. Esse era o nome dele, mais conhecido como Sam, certo? Sempre conversava com ele. Esse cidadão já falecido gostava muito de mim, para vocês verem que eu não tenho nada contra o israelense e nem contra o povo judeu de nenhuma parte. Agora, pelo que eu passei, realmente não devo ter grandes afinidades, porque na verdade praticamente vivi um regime de escravidão logo no começo. A sorte é que pude me livrar, devido à minha astúcia, pude me livrar disso muito facilmente, mas me levou algum tempo, entendeu? Então, esse cidadão da cidade de Haifa, chamado Shimshon Mizrahi, ele viajava todo ano a Israel.
E toda a finança dele ficava aos meus cuidados. Eu cuidava da conta bancária dele, naquela época não tinha essa facilidade da internet no celular. Então eu fazia alguma remessa para ele e ele tinha total confiança em mim. Para você ver, eu não sou judeu, eu não sou religioso, eu não sou nada. E ele tinha uma total confiança em mim. Inclusive, 3 dos meus carros, ele me vendeu. E vendeu assim a prestações, a perder de vista. Quer dizer, foi sempre uma boa pessoa, lamentavelmente faleceu. No seu falecimento, a esposa dele veio de Haifa com uma sobrinha, uma moça até muito bonita, me procurou, me ligou, inclusive me ligou de Israel, naquela ocasião, e eu dei todo o apoio. Pois bem, o que eu vou falar dessa senhora que me mandou esse vídeo? Eu vou mostrar novamente a camisa. Vocês imaginam que essa camisa, sabe, que não é uma coisa muito cara, nada disso. Eu comprei essa camisa lá no shopping de Divinópolis, lá em Divinópolis, certo? Próximo à rodoviária. A camisa de quê? R$ 45. Veja bem, essa camisa faz alguma referência a alguma roupa de um presidiário? Porque o que essa senhora disse foi o seguinte: você, ao invés do ex-presidente, é que deveria estar na papuda. Por que ela falou isso? Nós não devemos ser estúpidos. Por que essa senhora falou isso? Simplesmente, após o ministro Luiz Fux, o ministro não, o advogado do Bozo, o advogado do bandido, do batedor de carteira, porque o que ele fez ontem não foi julgar, ele foi um defensor público, não estava nem sendo pago, então foi um defensor público do Bolsonaro. Bem, haja vista que o ministro Zanin agora está dando o seu último veredito, hein? O plenário foi composto de 4-1. De 4-1, quer dizer, ele vai para a papuda, independente da votação desse ministreco, Luiz Fux, né? Judeu, o único judeu até hoje no Supremo Tribunal Federal, certo? Se não me equivoco, nomeação da presidenta Dilma. Pois bem, ele alega lá, vou voltar à senhora, não pense, senhora, que a senhora vai ficar assim, en passant, não, eu vou aqui, eu não estou me defendendo, eu não preciso de defesa, certo? Eu não preciso de defesa, simplesmente eu estou mostrando o que a senhora e elementos como a senhora, sabe, se comportam diante de determinadas situações. Esse ministro Fux, toda aquela leva de gente, aqueles lacaios, vamos dizer assim, entre aspas, não estou querendo menosprezar ninguém, aqueles comandados, os soldadinhos de papel, que foram na Praça dos Três Poderes fazer aquela baderna, aquela quebradeira toda. Se não me equivoco, esse ministro disse que aquilo, bem, no julgamento dele, de mais de 400, quase 500, ele simplesmente acusou todos esses, condenando todos esses 400 e tantos, quase 500, a esses soldadinhos, os soldadinhos do Bozo, certo? Os idiotas, os que deixaram se lavar o cérebro. Então, esse ministro, para aqueles soldadinhos, para aquela ralé, aí era um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Agora, a tentativa de golpe de Estado não foi arquitetada por essa gente da ralé, por essa gente soldadinha, não. Isso aí foi arquitetado pelo líder, pelo capitão. Pô, repito novamente, não me lembro se falei no vídeo anterior. Quem não conheceu e quem não conhece a trajetória desse desgraçado infeliz que vai para a papuda, e não menos de 40 anos, hein?
Quem não conhece, leia. Bem, simplesmente esse, basta esse. O Cadete e o Capitão. Leia esse livro. Agora, quem não lê nada, não conhece, chega aqui querendo justificar. Agora, voltando à senhora Sheinbaum, eu vou lhe dizer uma coisa. Há anos atrás, talvez há uns quase 20 anos atrás, eu sempre trabalhei aqui no ramo de transporte, no táxi. Eu era motorista de táxi. A minha cultura independe da profissão que eu executava. Poderia ser um gari, mas sou culto. Sabe por quê? Porque eu leio, eu estudo, eu não sou um boçal. Talvez como a senhora. Porque o que a senhora quis defender não foi o ex-presidente batedor de carteira. A senhora quis defender foi o seu, não vou dizer conterrâneo, porque a senhora, esse nome, me arremete não a Israel, mas qualquer outro país, ou Polônia, ou Romênia, ou qualquer um outro país, certo? Que não seja Israel. Eu não tenho nada contra o povo de Israel. O que eu tenho contra é o genocida Netanyahu. Assim como não tenho nada a favor do grupo terrorista Hamas. Não. Agora eu tenho contra a senhora Sheinbaum. Eu vou lhe contar um episódio e a senhora vai ter que me ouvir. Porque se a senhora não me ouvir, outras pessoas vão assistir esse vídeo. Então eu estava levando 2 rapazes de um hotel para o aeroporto de Miami. Era de madrugada. Bem, não era de madrugada, era noite, um sábado. E como os senhores sabem, as sinagogas aqui estão sempre abertas, sendo que Miami, Chicago e Nova York são os 3 centros da maior grande concentração judaica nos Estados Unidos. E, por favor, quando eu falo de Estados Unidos, não estou colocando esse país em pedestal nenhum. Esse país simplesmente é uma terra como outra qualquer. Por gentileza. Então, quando eu passo pela rua 41, e quem conhece a cidade de Miami Beach vai ver que eu não estou falando mentira, a rua se chama Arthur Godfrey Road, que é a rua 41, que faz a ligação de leste a oeste, que faz a ligação através da rodovia 112 estatal, chegando até a entrada do aeroporto de Miami, do aeroporto internacional de Miami. Dentro ainda na área urbana, dentro da cidade ainda, antes de pegar a via expressa, a 112, esses 2 rapazes comentaram, porque viram vários... não sei identificar se eram rabinos, mas com a indumentária judaica indo à sinagoga, com aquele bonezinho, aquele chapeuzinho, o kippá, não é? Indo. Então, não sabiam que eu conhecia o idioma deles. Pois bem, um disse para o outro, pergunta, prestem bem atenção, e eu vou traduzir. Hast du das gesehen? Quer dizer, você viu isto? Aí o outro diz, faz o quê? Então o primeiro responde, zu viele Juden, muitos judeus. O segundo diz a ele, não sabendo que eu estou escutando aquela conversa, e que estou entendendo o que estão falando. E assim me mantive até a saída deles do automóvel, no aeroporto internacional de Miami. Aí o segundo diz o seguinte, Hitler hat nur einen Fehler gemacht, nur 6 Millionen. Vou traduzir para vocês. Hitler cometeu somente um erro. Somente 6 milhões. Bem, são 2 rapazes alemães. Pelo seu grau de falar o inglês, imagino que sejam rapazes universitários.
porque falavam comigo um inglês, aquele inglês um pouco arrastado, mas imagino que fossem de nível universitário com algum conhecimento, mas que conservavam ainda aquela essência do Reich. Entendeu? Então não sou eu que estou falando. Eu, como disse no vídeo anterior, não mato uma barata. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu quero saber da minha vida. Agora, que a senhora não venha aqui querer dar uma de viva e como se eu não fosse reproduzir. Eu não mostro o seu nome todo, porque eu tenho ética. Eu sei o que é moral. Talvez a senhora não saiba o que é isso. Mas então, eu quero lhe reproduzir. A defesa que a senhora fez não foi de Bolsonaro. Foi da bandeira de Israel que ele sempre carrega com ele e defende com unhas e dentes. Inclusive, tendo estado com o genocida Benjamin Netanyahu. A senhora se lembra disso? Como também está com a bandeira dos Estados Unidos da América do Norte, porque ele se diz patriota para a pátria americana do Norte, né? Pois bem, então o que a senhora está defendendo não é o Bolsonaro, é a bandeira de Israel que alguns patriotários carregam, sem saber o que é, ou até onde está posicionado no mapa, a terra, o que eles dizem, a terra prometida. Eu não sei quem prometeu essa terra. Bem, eles dizem, onde está localizado Israel? A maioria não sabe. Bem, a maioria abrumadora não sabe. Sabe por quê? Porque se caírem de 4, comem capim. Essa mesma maioria é que quer conversar comigo a respeito de política, de economia, de alguma literatura, então, de qualquer assunto, até de psicologia, de filosofia, até mesmo da psiquiatria forense, que eu ouço milhões de vídeos e milhões de psiquiatras forenses com vários laudos. Então, e não é de hoje, é mais de década fazendo isso. Eu devo saber alguma coisa. Eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não sou economista, eu não sou nenhum literato, nada. Mas eu tenho conhecimento. Eu não sou um boçal, talvez como a senhora. Agora, o que a senhora se chocou, o que a senhora estava defendendo, dizendo que eu, por estar vestido essa camisa, deveria estar na papuda, eu cometi alguns delitos, realmente, não nego, certo? Induzido pela sua própria raça, que me livrei dela. Pois bem, então, dona, eu vou lhe dizer uma coisa. O que a senhora estava defendendo era o ministreco Luiz Fux, de origem romena, né? Onde o pai foi advogado no Brasil, radicado no Brasil, naturalizado brasileiro, e deu essa coisa que a senhora viu ontem, que a senhora vai defender com unhas e dentes, simplesmente por ser judeu. Não por mérito, porque mérito ele não tem nenhum. Porque se tivesse mérito, não teria condenado os quase 500, os soldadinhos do Bozo, os patriotários que foram fazer a quebradeira. Mas esses participaram da tentativa de golpe. Agora o líder não. O líder não teve, ele não fez nenhuma tentativa de golpe. Ele não arquitetou nenhum golpe. Bem, é isso onde eu quero chegar. Sabe, a senhora, eu não gosto de chamar, principalmente uma mulher, de idiota. Mas a senhora, dona, a senhora pensou que fosse encontrar aqui um Luiz Ferraz, que eu me chamo, que é onde a senhora deve ter procurado meu nome no meu e-mail, quem tem lá, quem procura no Google acha, entendeu? A senhora pensou que fosse achar aqui uma pessoa pacífica, que fosse se deixar humilhar. Dona, eu sou pobre,
mas tenho dignidade. O que a senhora não tem. Por isso eu estou lhe respondendo. Papuda, vai, é o seu defendido. E mal com a sociedade vai ficar, hein? O advogado, o defensor público, né? Porque ele não está cobrando nada do Bozo e nem dos outros asseclas, não é? Então é um defensor público. Porque o que ele fez não foi papel de julgamento. Bem, mas já fomos 4 votos contra 1, então a senhora pode esperar que o batedor de carteira não vai pegar menos de 40 anos. Respondi bem a senhora está satisfeita? Agora, se a senhora quer admirar o peitoral, isso aqui é meu filho, isso aqui é uma outra pessoa, e tenho mais, se a senhora quiser, mas outras partes eu prefiro não mostrar, sabe? As outras partes eu prefiro não mostrar. A senhora realmente não é merecedora de assistir. Não é porque não possa ver as outras partes, realmente não é merecedora. Muito obrigado e até a próxima.